Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Linha de Frente na programação da Jovem Pan. Eu sou o Nelson Kobayashi, estarei com vocês a partir de hoje até a próxima sexta-feira. Hoje, dia 23 de dezembro de 2024, chegamos na semana do Natal, 14 horas em ponto. E comigo, nesta mesa de hoje, Henrique Kriegner, Deise Ciocari, nosso querido Guilherme Mendes e a Cíntia Nunes. Nos farão companhia e para debater os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. E qual é, meus amigos, o assunto do dia? Decisão do STF do ministro Flávio Dino a respeito das emendas. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares e determinou que a Polícia Federal investigue a liberação fora dos critérios de transparência estabelecidos pela própria Corte. A decisão de Dino foi resposta a um pedido do PSOL e de outras entidades. A sigla apontou irregularidades na destinação das emendas de comissão, que teriam acontecido sem transparência. A legenda questionou no STF o ofício que autorizou o repasse dos recursos apenas com a assinatura de 17 líderes partidários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, coordenou o envio do ofício para o Executivo, em que 17 líderes partidários assinaram como padrinhos a indicação de todas as emendas de comissão. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o mau uso das emendas parlamentares será investigado. O ministro diz que o governo não passa pano para o uso irregular destes recursos e que a Polícia Federal e a Corregedoria Geral da União vão apurar a origem do dinheiro. Padilha afirma que o governo cumprirá à risca as decisões do Supremo Tribunal Federal. Já a gente traz mais detalhes, inclusive, em relação a isso. Quero começar essa rodada com a Deise Ciocari, que acompanha esses assuntos das emendas parlamentares. Já esteve em Brasília, né, Deise? Você já acompanhou de perto ali nos corredores o assunto das emendas. E é incrível, Deise, como o Congresso insiste em manter esse jeito não tão transparente, não tão público de lidar com as emendas parlamentares. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kobayashi, os amigos da mesa, os amigos da Jovem Pan. Então, a gente tem, de uns anos para cá, aqui no Brasil, uma coisa que é muito complicada, né? Que a gente saiu de um presidencialismo de coalizão e foi para um presidencialismo de cooptação, né? Isso é muito difícil, assim, não se faz mais nada aqui no Brasil sem o toma lá da cá, o clientelismo. É óbvio que tem que ter uma negociação do Executivo com o Congresso Nacional, mas a gente entende que de uns anos para cá, 6, 7 anos para cá, a gente teve um deslocamento da pauta do Executivo para o Legislativo e o Legislativo tem dominado todas as discussões na pauta política mesmo, né? O Executivo perdeu aquele poder que ele tinha antes de pautar o Congresso Nacional. E teve um congresso de ciência política na Argentina em novembro do ano passado, que reuniu todos os cientistas, grandes cientistas políticos da América Latina, e indo muito nessa linha da democracia sendo corroída por dentro, que a gente tem falado tanto. Esses cientistas entenderam que na América Latina um dos motivos de corrosão da democracia é justamente esse deslocamento da pauta do Executivo para o Legislativo. Sobre essas emendas parlamentares, eu tenho algumas críticas. Assim, eu não quero ser excessivamente crítica a uma tentativa moralizante do STF de entender melhor as emendas parlamentares. A gente gosta. Pode ser, mas, assim, pode ser crítica dele. Eu vou falar exatamente o que eu penso. Assim, no recesso parlamentar, esse bloqueio de 4 bilhões de emendas, assim, teve um bloqueio antes do período eleitoral, mas quando precisaram pautar realmente os projetos do Executivo, liberaram 8 bilhões em emendas, né? E aí foi feito aquele toque de caixa, votaram um monte de projetos de interesse do Executivo, e aí agora que começou o recesso parlamentar, com todo respeito ao ministro, que eu espero que tenha um objetivo moralizante por trás disso, mas vai lá e faz esse bloqueio de 4 bilhões de emendas no meio do recesso parlamentar. Então, isso me parece muito mais uma tentativa de melhorar a imagem e ter um efeito moralizante do que efetivamente moralizar a política brasileira, né? Então, eu vejo com um pouco de ressalva isso. Acho que a gente está trabalhando para evitar que esses excessos se repitam, mas a gente não consegue. Os excessos, eles estão sempre se repetindo e é uma constante na política brasileira. Então, eu não vejo com tão bons olhos ou com tanto otimismo assim essa suspensão do pagamento de emendas. Cíntia Nunes, quero
provocar a sua opinião a respeito de um detalhe envolvendo as datas que me chamou a atenção. Hoje eu estava lendo a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, a respeito justamente da suspensão desse pagamento e da denúncia que teria feito o PSOL no dia 18, preste bem atenção, no dia 18 de dezembro, que é justamente a quarta-feira da semana passada. Havia também uma manifestação do Partido Novo com a mesma denúncia, que é justamente esse ofício em que há a assinatura de apenas os líderes apadrinhando todas as emendas de comissão, dia 17, terça. Ou seja, uma petição da terça, outra petição da quarta, informando essa irregularidade no pagamento das emendas parlamentares. E veja só, a decisão do STF veio só hoje, depois do recesso forense, inclusive, nesta segunda-feira. Mas o que chama atenção não é nem os dias da petição, nem o dia da decisão. É o que estava no meio. Na quinta, dia 19, o Congresso aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote fiscal do governo, muito em razão dessas emendas. Na sexta, o Senado foi lá e ratificou esta aprovação. Dá a impressão que é o seguinte, foi um cheque sem fundo. Sabe o cheque assustado? Olha aqui, parlamentares, emenda para vocês votarem o pacote fiscal. Todo mundo vai lá e vota. Daí, festa junina, né? É mentira, não pode porque tá irregular. Mas esperou aprovar, né? É a compra do cheque assustado, Cíntia Nunes. Interessante essas datas, né? Por que a decisão não veio na hora? Já pensou se a gente tem uma decisão quinta-feira, no dia em que estava pautado o pacote fiscal, falando essas emendas estão irregulares, suspende, não paga. Será que teríamos aprovado o pacote fiscal, mesmo que desidratado? Cíntia Nunes. Bom, pois é uma situação complicada, né? Porque a gente não tem aí uma bola de cristal, ninguém aqui quer ser, de alguma forma, leviano, mas é tudo meio estranho, né? Tá certo que se diz que no final de ano todo mundo corre para colocar as casas em ordem, mas que, havendo aí uma aprovação tão apertada e essa decisão tendo saído hoje, recesso forense, ainda em que pese questões de urgência podem ser resolvidas durante o recesso forense, até porque eu não sei, viu, Kobayashi, se a decisão foi... se ela foi publicada hoje, se ela necessariamente foi tomada hoje, isso eu não sei, eu não vi. Porque às vezes a gente tem a publicação, hoje já segunda-feira, logo pela manhã, talvez ela tenha até sido, mas de toda forma ela não foi tornada pública, pelo menos, a não ser que tenha ocorrido uma intimação na sexta. Mas de fato, né, depois do toma lá da cá, depois de se negociar, e é claro, como a colega aqui de bancada, Deise, disse, a gente tem uma interlocução que é necessária entre os poderes, mas me parece que a gente vive uma época em que cada poder está metendo muita colher no poder alheio, né? Então, a gente tem uma situação que causa até o desequilíbrio dos poderes, segundo me parece. E a população fica do lado de cá sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, assim, a gente não pode dizer 100% que haveria ou não uma aprovação se isso fosse, essa decisão tivesse bloqueio, não pode, né? Ou é mentira, tivesse acontecido na sexta-feira. O que eu não sei, com o risco de ser leviana, não vou afirmar, se houve a tomada da decisão e hoje que houve a sua publicização. Então, só isso que eu não sei. Mas, de toda forma, vai ser uma dúvida para uma resposta que nós não teremos. Só para trazer a informação completa, a decisão é de hoje, assinada pelo ministro Flávio Dino neste dia 23 de dezembro, o dia conhecido como hoje. Henrique Kriegner. Koba, boa tarde. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos os colegas aqui também da bancada e todos que nos acompanham. É uma situação bastante preocupante que a gente vive, não só por a questão das emendas e tudo que a gente tem acompanhado, mas especialmente pela insistência, como você bem colocou, Koba, do parlamento de ainda permanecer nesse erro que são essas emendas parlamentares sem transparência. Por mais que a gente esteja vendo agora uma proibição do pagamento das emendas de comissão, né, que representam aí uma parcela do total que a gente está acostumado a falar aqui, dos 50 bi que tem sido gasto nesse sentido, a gente precisa considerar a seriedade disso. E nós, como cidadãos, a gente precisa acompanhar, com certeza, quem são esses parlamentares que estão insistindo nisso, para que na época das eleições nós não nos esqueçamos disso. Eu acho que a decisão é bastante acertada, é uma decisão que vem aí realmente num cenário duvidoso, mas é uma decisão que está de acordo com a legislação. E o contra-argumento por parte dos parlamentares é justamente, olha, não, nós fizemos tudo de acordo com a lei.
Mas aí eu perguntaria para esses parlamentares, bom, pode até ser de acordo com a lei, pode até ser de acordo com as regras antigas do jogo, mas é moral? É moral nós termos tanto dinheiro indo para lugares onde a gente não consegue averiguar se isso está sendo gasto da melhor maneira, se isso está virando dinheiro, como a própria decisão do ministro Flávio Dino, dinheiro que está sendo pago em maletas, pego, interceptado em aviões, pego em situações extremamente suspeitas. Então, é moral para que esses parlamentares eles tentem tanto manter esse gigante privilégio que são as emendas parlamentares pagas sem nenhum tipo de transparência? Não é moral. E nós, como cidadãos, nós não podemos deixar passar essa situação e identificar quem são esses que gostam de fazer tanto à escura, mas às custas do povo brasileiro e do dinheiro que é nosso, dinheiro de imposto. Agora chama atenção, Guilherme Mendes, a manifestação do ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, dizendo justamente que o governo não passa pano para o uso irregular destes recursos e que a Polícia Federal, a Corregedoria Geral da União vão apurar a origem do dinheiro. Mas veja só que eu estou aqui com a decisão e nenhuma das petições informando essa irregularidade veio do governo federal. A gente tem manifestação do PSOL, a gente tem manifestação do Partido Novo, a gente tem alguns institutos, né? Instituto Não Aceito Corrupção, Associação Contas Abertas, Associação Transparência Brasil, Transparência Internacional. Mas assim, o governo não passa pano, mas também não denunciou no STF. Foram esses outros partidos e essas outras entidades que levaram ao STF à irregularidade, o ofício com os padrinhos e não com aqueles parlamentares que de fato queriam acessar o orçamento público. Guilherme Mendes. Boa tarde, Kobayashi, amigos da bancada. Nesse caso, Koba, eu acho que o governo está correto, até porque a parte dele seria justamente fiscalizar o envio do dinheiro. Você imagina só, se o governo lança a mão de recorrer ao Supremo para fazer barrar aquelas emendas, o que nós estaríamos falando aqui hoje? O que já foi falado lá atrás de uma forma muito equivocada, que haveria uma dobradinha entre Flávio Dino por ter sido ex-ministro de Lula e o governo federal, o que em absoluto não existe. O que existe é a aplicação nua e crua da regra, que não vem sendo cumprida e insistentemente, ou agora nesse caso dessas emendas de comissão, uma nova tentativa de burla. Para você que está em casa entender o que foi feito, na hora em que o ministro Flávio Dino diz, olha, é uma bagunça danada, vamos organizar, a coisa não vai mais ser desse jeito, o Congresso de fato tomou medidas, e aí quando a gente fala medidas, a gente fala de medidas legislativas, para disciplinar um pouco mais a matéria. Muitas das lacunas da emenda secreta, da emenda PIX, do orçamento secreto que vem desde o outro governo e essa prática passou para o governo atual, foram de fato dirimidas. No entanto, na hora em que você vai colocar isso em prática, e aí vem a denúncia do PSOL, aí vem a denúncia do Partido Novo, eles não cumpriram as regras que eles próprios acordaram. Então é natural, e aí não é uma questão do governo, porque o governo vai ter uma função importante nesse processo, qual é? O de executar, o propriamente de enviar o dinheiro. Isso poderia ser barrado pelo próprio governo lá na frente? Poderia, mas tanto os partidos como as entidades que você bem colocou perceberam a desatenção, o desrespeito ao mandamento legal, à decisão do Supremo, recorreram novamente ao ministro Dino e falaram, espera um pouquinho, o que eles acertaram lá atrás não está acontecendo, o senhor tem que barrar. Essa questão do timing, de se poderia ter sido na quinta-feira, poderia ter sido na sexta, se isso impactaria a votação, para mim é uma grande especulação, muito embora acho que faça sim algum sentido o fato de repente, essa decisão cair sim como uma bomba que poderia paralisar a votação da regulamentação fiscal. Mas, no entanto, a gente tem que deixar muito claro o seguinte, é salutar, a decisão do ministro Dino é muito boa, ela melhora, ela moraliza essa relação entre legislativo e executivo. E como a Deise bem colocou na fala dela, isso tudo é fruto dessa maldita polarização que tomou conta do Brasil e de grande parte da política mundial. Mas o Congresso está se colocando como o legítimo a trabalhar as pautas. Não existem mais governantes que consigam, pelos seus próprios argumentos, pela sua popularidade e pela construção de uma base ampla e robusta, pautar o que é ou não de interesse do Congresso, da sociedade. E aí o Congresso entra, isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, ora fazendo idas e vindas, mudando pautas, de acordo com os seus interesses particulares, né? É um processo mundial e é muito triste, não é? A impressão que eu tenho, Deise, é que é um dando rasteira no outro. Porque esse ofício assinado pelos líderes é um Pelé que o
que os parlamentares estão dando na decisão anterior. A decisão anterior era muito clara, resumindo uma série de decisões, inclusive o ministro Flávio Dino faz um compilado histórico, né, desde quando foi provocado pela primeira vez e todas as decisões, o endosso da decisão pelo próprio plenário do STF, enfim. O resumo de tudo, todas essas decisões é basicamente o seguinte: as emendas parlamentares devem atender ao princípio da publicidade. Você tem que ter no processo legislativo quem é que pediu, quanto pediu, para onde vai esse dinheiro e para qual finalidade esse dinheiro vai. E aí, quando a gente tem um ofício assinado só pelos líderes, falando de 4 bilhões de emendas parlamentares, que são centenas de emendas, ou seja, atendendo ao interesse de centenas também de parlamentares, eles estão dando um Pelé na decisão anterior, eles estão burlando de alguma maneira. Ou seja, eles burlam a decisão da publicidade, depois essa decisão que manda bloquear, ela vem só depois da aprovação das pautas do governo que contavam justamente com a aceitação do parlamento em razão das emendas. Como é que confia, Deise, nessas relações aí entre o Supremo, o governo federal, o Congresso Nacional, se a gente tem uma sequência aí de burlas à decisão, burlas aos acordos políticos? O Kobayashi, a Cíntia falou aqui na questão do desequilíbrio dos poderes, né? E a gente tem visto isso, não quero dar uma aula de história aqui nem nada, mas a gente sempre fala, né, nesse sistema de freios e contrapesos, onde um poder deve vigiar o outro, e a gente está vendo um desequilíbrio muito forte, mas tu estava falando nessas relações, na questão das emendas parlamentares, a gente tem só um ponto, assim. O que a gente tem visto nos últimos anos que eu acho que é fundamental para a gente entender tudo isso? Fortalecimento do Centrão. Tá? Centrão sempre existiu, né? Principalmente depois da abertura democrática, ele veio com bastante força, perdeu um pouco de força, ali teve um equilíbrio de novo entre os poderes, mas depois, aí eu vou dar nome aos bois até para ficar mais fácil, porque senão a gente fica dando voltas aqui, mas depois do Eduardo Cunha, que foi o presidente da casa, o Centrão se fortaleceu de novo, né? E aí a gente tem visto assim, os sucessores dele, e agora o Arthur Lira. Se a gente for pensar um pouco no Lira, o Lira foi presidente da Câmara, ele venceu o Rodrigo Maia, o sucessor do Rodrigo Maia, que era o Baleia Rossi. Ele venceu o Baleia Rossi num momento em que o Rodrigo Maia tinha favorecido a aprovação da reforma da Previdência, que era uma pauta extremamente importante no Congresso Nacional. Então, o Lira vence o Rodrigo Maia no auge da popularidade, né, no nome do Baleia Rossi. E ele se torna ali um homem forte do governo Bolsonaro. E quando o Lula entra, quando o Lula vence a eleição, o que acontece com o Lira? Um arranhão. Ele tem um arranhão no meio desse processo todo. Então, de um governo de direita para a esquerda, o Lira só sofre um arranhão. O que mostra isso? Mostra o fortalecimento desse centrão que está comandando a pauta na casa, né? Então, a gente tem visto isso desde Eduardo Cunha, o que mostra para a gente, que a Cíntia falou aqui, esse desequilíbrio entre os poderes, e vai ser muito difícil retomar essa agenda, vai ser muito difícil retomar esse equilíbrio, por causa da mediatização do judiciário, por causa do executivo que perde a força e por causa dessa centralização em torno desses nomes que são, aí aqui de novo a minha redundância aqui, mas que são do centrão. Então vai ser muito difícil essa questão das emendas parlamentares diminuírem. É óbvio que existe um efeito moralizante nessa medida do Flávio Dino, mas eu não vejo uma hipótese disso mudar se não houver uma renovação no Congresso Nacional, que daí parte das eleições, e se não houver, de novo, uma retomada do Executivo, que existia em Lula 1 e Lula 2, né? Mas agora se perdeu aí em Lula 3, eu acho muito difícil. Só para encerrar minha fala aqui, mas eu lembro no período pré-eleitoral, no último período pré-eleitoral, que o Ciro Gomes deu uma entrevista e eu achei assim de uma honestidade violenta, que ele disse assim: se vocês não renovarem o Congresso Nacional, eu vou ter que negociar com esse centrão que está aí e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, isso é muito difícil, sem uma reforma política, uma renovação no Congresso, esse tipo de pauta sumir do nosso debate. A gente vai continuar falando dessas emendas parlamentares. Só que as emendas parlamentares